noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu espero que você esteja aí sentado de maneira confortável na sala da sua casa. E eu quero começar esse momento convidando e sugerindo para você, talvez já tomar a sua Bíblia e deixá-la aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7, Mateus 7, 7. E já faço também coro com aquilo que a gente vem ouvindo. Heróis da Fé, bem-vindos à segunda mensagem dessa série Heróis da Fé. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu quero fazer um exercício com você. O que você pensa quando você ouve a palavra herói? O que você pensa quando se ouve a expressão herói? Quando eu ouço essa palavra, eu penso já automaticamente naquilo que a gente chama de super-herói. E por que eu penso naquilo que a gente chama de super-herói? Porque na minha cabeça, assim, as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. E aí é legal a gente pensar e entender que nas histórias, nas narrativas, o herói, ele é sempre o personagem principal, ele é o protagonista da história, e sendo o protagonista, toda a história gira em torno desse personagem. Mas não somente a história gira em torno dele, como ele é capaz de fazer com que a história mude de rumo em vários momentos. Essa é uma das funções do herói. Porém, quando nós estamos utilizando a expressão heróis da fé, nós não estamos falando sobre super-heróis da fé. Ou seja, nós não estamos falando sobre pessoas as quais têm uma trajetória e tudo acontece em torno delas. Não, nós precisamos aqui já pensar e entender de imediato que na Bíblia, em todas as situações e fora dela, também ao longo da história cristã, o personagem principal ou o herói de todas as histórias é Deus. Deus é sempre o protagonista das narrativas. Tudo gira em torno dele e não em torno de indivíduos. Porém, o que nós estamos falando aqui ao usarmos a terminologia conhecida como heróis da fé, é nos referirmos a pessoas que viveram de maneira onde a sua fé estava totalmente enraizada e ligada em Deus, onde perante desafios, adversidades, as pessoas se mantiveram focadas nele e, estando focadas nele, estando sob a dependência dele, ainda que em momentos terríveis, estas pessoas nos ensinam, ou elas deveriam nos inspirar a mantermos o mesmo tipo de fé. Então, eu quero falar com você hoje, eu quero convidar você a pensar um pouquinho hoje, num primeiro momento, talvez você já tenha ouvido esse nome em algum momento, você já deve ter ouvido o nome de Agostinho, a quem nós chamamos de Agostinho de Hipona. No catolicismo romano ele é chamado e denominado como Santo Agostinho. E a gente às vezes ouve falar, mas quem que é o Agostinho, então denominado lá Santo Agostinho, então Agostinho de Hipona? Agostinho nasce no norte da África no ano 354, naturalmente depois de Cristo, e ele é uma figura assim de talvez uma das maiores influências, um dos maiores influenciadores da história cristã, né? Ele é um dos últimos autores, pensadores, os últimos escritores da antiguidade cristã, e é um dos precursores da vida cristã no cenário medieval. A vida de Agostinho tem uma influência absurda, o seu pensamento, na verdade, tem uma influência absurda sobre toda a história cristã. Por quê? Porque Agostinho, ele influencia, por exemplo, a reforma em torno do século XVI. O seu pensamento acaba gerando ideias e acaba gerando base, sustentação em muitas coisas dentro da teologia, no aspecto da reforma. Para você ter uma ideia como que isso vem até nós hoje, quando nós falamos de graça, por exemplo, graça é um conceito, é uma ideia, é uma perspectiva bíblica que nasce com o Agostinho.
Mas, muito embora eu tenha chamado você para a gente começar a falar sobre Agostinho, eu não quero exatamente me referir a ele. Na realidade, ele é o gancho aqui nessa noite para a gente falar de uma outra pessoa. Eu quero falar um pouquinho sobre a mãe de Agostinho, chamada Mônica, também denominada em alguns livros como Mônica de Hipona. E a história de Mônica, ela deveria ser, ou deve ser para nós, em pensando em fé e em oração, talvez uma das histórias mais inspiradoras que nós possamos encontrar. Por quê? Porque Mônica foi casada com um homem chamado Patrício, o pai de Agostinho, um indivíduo extremamente grosseiro, rude, irado, aqueles homens assim brutos. E além dessa brutalidade de Patrício, ao longo de toda a sua vida, ele permanece infiel ao seu casamento e à sua relação com Mônica. Não obstante, além de Patrício ter tido esse tipo de conduta na sua caminhada, de certa forma ele influencia o seu filho Agostinho, e Agostinho, a partir da adolescência, começa a viver e começa a estar inserido, imerso, num tipo de vida absurdamente devassa. Agostinho, ao longo da sua adolescência e juventude, tem um problema seríssimo ligado à sexualidade, e ele confessa isso várias vezes em um dos seus livros chamado Confissões. Eu quero compartilhar com você algo que ele mesmo diz neste livro, quando ele afirma assim: olha, desde a adolescência, ardi em desejos de me satisfazer em coisas baixas, ousando-me entregar-me, observe isso, como animal a vários e tenebrosos amores. E chama a minha atenção, por isso destaque em amarelo, quando ele afirma: desgastou-se a beleza da minha alma. E só um parênteses aqui. Na vida, às vezes, nós não somos capazes de perceber o quanto a nossa alma se desgasta por conta do nosso pecado. Não é à toa que Davi chegou a dizer o seguinte: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos doíam. Ele diz: eu envelheci. É porque a alma, ela adoece, a alma sofre, ela apodrece, mediante as circunstâncias que o pecado traz sobre nós. Mas volto com você na confissão de Agostinho. Então ele diz: desgastou-se a beleza da minha alma, e apodrecia os teus olhos, enquanto eu agradava a mim mesmo, e procurava ser agradável aos olhos dos homens. A essa altura, talvez algumas mães diriam: meu filho se perdeu, pronto, não tem mais remédio, não tem mais solução. Alguns de nós talvez desistiríamos diante desta realidade. Mas Mônica, apesar de ter um marido rude e um filho perdido em devassidão, ela é uma mulher zelosa, que procura viver da forma mais intensa a sua fé e a sua relação com Deus. E apesar daquilo que está acontecendo ao seu redor, na vida do seu próprio filho, na vida do seu marido, apesar de toda essa perversidade que a cerca, Mônica opta por dedicar-se a uma vida piedosa, uma vida de temor a Deus, focada na oração. E o interessante é que num outro momento, Agostinho chega a dizer assim, como foi que se deu a conversão dele? Ele diz assim: do alto, Deus então, ele diz, estendeste a tua mão e arrancaste a minha alma de um abismo de trevas, enquanto a minha mãe, tua fiel serva, chorava por mim, mais do que as mães, veja isso, mais do que as mães choram pela morte física dos filhos,
é que ela, com o espírito de fé com que adotaste, essa mulher, ela via a morte, diz Agostinho, da minha alma, e tu, Senhor, lhe ouviste os pedidos, ouviste-a, e não lhe desprezaste as lágrimas que, brotando-lhe dos olhos, regavam a terra por toda a parte em que orava. E ele conclui: sim, tu a ouviste. E aí eu fico me perguntando, o que é isso? Deus vê um indivíduo mergulhado em devassidão, no fundo de um poço, preso pelo lodo, a sua mãe ora, intercede por ele, e depois de um período de 9 anos, Deus então ouve esta oração e vai até a vida deste indivíduo, remove esse indivíduo deste lodo, deste fundo de poço, transforma a sua história por meio de uma conversão a Cristo. E agora, ele se torna uma das mentes que mais influencia a história cristã e o pensamento cristão. Como é isso? Como é que a oração é capaz de mudar realidades? Como é que a oração é capaz de transformar realidades? É claro, não é tão simples quando nós oramos, por vezes parece que Deus está distante. Por vezes parece que Deus está longe, Ele não está ouvindo o que dizemos. Mas eu arriscaria dizer que a convicção do coração de Mônica fora, sem sombra de dúvida, aquilo que Calvino dizia quando ele afirma assim: nada é melhor para nos levar à oração do que a convicção plena de que seremos ouvidos. Pode ser que em algum momento da sua vida, da minha, das nossas vidas, nós tenhamos dúvidas sobre a eficácia e do quanto a oração realmente ela transforma coisas. Abra um parênteses, se é que a oração transforma as coisas. Pode ser que nós em alguns momentos tenhamos o pensamento de que, será que Deus vai nos ouvir porque nós somos tão pequenos, tão ínfimos, e Deus é tão grande? A propósito, será que a oração é coisa para gente como eu e você? Porque ao longo da Bíblia parece que Deus ouve as orações de homens grandes, e Deus responde a oração de homens firmados, enraizados na fé, cujos quais Ele usa de maneira única e singular. Mas nós, gente deste século, que vivemos preocupados com tantas coisas, será que Deus é capaz de nos ouvir? Bem, eu creio que seja para pessoas como eu e você, que Jesus fala e nos convida a pensar, quando nós chegamos então em Mateus capítulo 7, em um texto que me parece totalmente sugestivo para essa ocasião. Um texto que parece sugerir a nós que a oração ela precisa ser algo inspirador a nós, e precisa ser algo que toma conta da nossa vida e coração. Um detalhe para você pensar. Eu gosto de uma frase do Dr. Billy Graham, sobre quem falaremos, inclusive, na última mensagem dessa série. Billy Graham, um dos cristãos mais influentes do nosso século, falecido há pouco tempo atrás, dizia o seguinte: um cristão que não ora é uma contradição. Não há cristianismo sem comunicação com Deus. Não há cristianismo sem oração, sem relacionamento, sem busca de intimidade com o Senhor. E é isso que Jesus está nos conduzindo quando ele diz assim no capítulo 7, verso 7 de Mateus: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão,
Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Cuidado lá para você não tropeçar no verso 8, vou explicar já já. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, pergunte a você mesmo, qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está segundo Jesus, onde? Nos céus. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olhar para o capítulo 7 de Mateus chama a minha atenção já de imediato por um ponto aqui que eu acho que não dá para passarmos por cima. O capítulo 7, ele está dentro desse conjunto que chamamos de Sermão da Montanha. E durante o Sermão da Montanha, Jesus ele fala sobre a oração, a vida do relacionamento entre o discípulo e o seu Senhor, algumas vezes. Por exemplo, no capítulo 5, já no seu desfecho, Jesus vai falar sobre orarmos pelos nossos inimigos. Capítulo 6, vem a chamada conhecida por nós, oração do Senhor ou oração do Pai Nosso, quando Jesus ele apresenta aquilo que podemos chamar de, não um modelo, mas uma referência de oração. E na sequência desta oração do Senhor, Jesus ele encoraja os seus discípulos a orarem de forma verdadeira e séria, diferentemente dos fariseus que eram hipócritas. É como se ele estivesse dizendo a nós, quando vocês orarem, entrem na intimidade do Pai e rasguem o coração de vocês. E agora ele chega no capítulo 7, e observe que por trás entre os versos 11 até o 13, onde nós lemos o texto, ele usa uma figura importante para pensarmos. Ele fala dessa ideia de pai. E por que isso é importante de ser observado por nós no texto? Porque no Antigo Testamento não é comum haver esta expressão, as pessoas se direcionarem a Deus chamando-o de pai. Isso é algo incomum no Antigo Testamento. Mas de maneira contrária, isso é algo recorrente no ministério de Jesus. Jesus ele chama a Deus de Pai o tempo todo. E ele não somente chama a Deus de Pai o tempo todo, como ele ensina os seus discípulos a olharem para Deus chamando-o de Pai. Haja visto que a oração que ele nos deu como referência começa: Pai nosso que estás nos céus. Em alguns momentos, essa palavra pai, ela está ligada a uma expressão aramaica que é o Abba. Abba é uma fala de uma criança pequena para o seu pai, como quem diz, pai querido, meu paizinho. E o próprio Jesus usou em alguns momentos esta ideia de Abba, meu pai querido. O fato é, mas quem pode chamar a Deus de Pai? Podemos todos nós chamarmos Deus de Pai? Deus é decisivamente e efetivamente Pai de todos? Não, hipótese alguma. O Evangelho de João vai dizer a nós, Deus, ele se torna Pai daqueles que o receberam, ou daqueles que receberam seu Filho Jesus pela fé, daqueles que entenderam que Jesus morreu pelos seus pecados, se entregou por eles. Estes que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. Portanto, é para estes filhos, para estes que por meio de Jesus que se tornaram filhos, que ele agora está nos ensinando a pensarmos dentro da realidade da oração, sugerindo para nós, primeiramente, orarmos dentro de uma realidade onde haja persistência. O que eu quero dizer com isso? Note você que no texto, nos 2 primeiros versos,
há 3 expressões que nós vamos chamar aqui de imperativos. Há 3 imperativos. Jesus diz, peçam. Depois ele diz assim, busquem. E por fim ele diz, batam. Mas o interessante é que na língua grega, estes imperativos, eles estão dentro daquilo que nós chamamos de imperativo presente. O que é isso? Dá a ideia de uma ação que está acontecendo continuadamente. Então, quando Jesus usa a expressão peçam, busquem, batam, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, peçam até que vocês recebam. Busquem até que vocês encontrem. Batam até abrir. Peçam até receber. Busquem até que vocês consigam encontrar. E batam até que porventura a porta abra. E aí eu quero me ater a essa expressão aqui para a gente entender melhor esse conceito de Jesus, quando ele nos chama a irmos à presença de Deus, buscar a Deus, e ele diz então, busquem, batam. Eu quero usar essa expressão batam, porque Jesus não diz assim, bata e vai entrando. Ele não diz isso. A propósito, quando eu digo para você, batam e vai entrando, a minha cabeça viaja no tempo. Me lembro da minha infância, quando nós visitávamos com alguma frequência uma tia que morava no interiorzão de São Paulo, e ela morava numa cidade pequena, numa região que nós chamamos de o Pátio da Estação. Era aquelas casas antigas da Companhia Ferroviária Paulista, aquelas casas assim compridas, longas. E eu me recordo como se fosse ontem, que quando nós chegávamos, se você ficasse batendo na porta, ninguém atendia. Então tinha um hábito, a gente já abria a porta e entrando e gritava assim, ô de casa! E quando a pessoa atendia, a gente já estava na cozinha já estava sentado já. Jesus não está dizendo para nós, batam e vão entrando. Mas batam e esperem que a porta seja aberta. Até porque ele disse que ele é a porta entre nós e o Pai. Então ele diz, quando orar, batam. Só que tem um probleminha. Não sei se você fez isso na sua infância também. Hoje em dia as coisas mudaram, né? A gente chega em frente à casa das pessoas, a gente não bate, né? A gente manda uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, fulano, estou aqui, abre a porta. As coisas são mais modernas, mas antigamente era muito comum as crianças gostarem de apertar a campainha, ou então bater a porta e correr, ficar longe, escondido, só para ver o dono abrir e a cara do dono. E elas batiam 2, 3, 4 vezes e o dono abria 3, 4 vezes até entender que era uma pegadinha. De certa maneira, alguns de nós fazemos isso até hoje na oração. Nós batemos sem esperar. Nós batemos e desistimos. Batemos e corremos. Estamos, na verdade, agindo como meninos. E quando Jesus nos fala sobre persistência, Jesus parece que está nos ensinando a pensarmos sobre perseverança e o tempo que pode demorar até que Deus, porventura, venha responder às nossas orações. Tempo que pode ser absurdamente longo. Pense em 2 exemplos. Ele mesmo conta em Lucas capítulo 18 uma história de uma viúva que precisava de socorro de um juiz mediante uma causa. E o que essa mulher faz ao longo do tempo? Jesus diz, ela persevera, ela vai até a porta da casa do juiz todos os dias e pede justiça para a sua causa. É difícil aguardar o tempo de Deus, sem sombra de dúvida. Ainda mais quando olhamos para o Eclesiastes, porque Eclesiastes 3 vai dizer, para tudo há um tempo e há um
tempo específico para cada propósito debaixo do céu, que não são os nossos propósitos, mas os propósitos e planos de Deus. E aí é que está a dificuldade, continuadamente insistirmos com Deus sobre algo, a despeito do tempo, perseverarmos, mas a primeira perspectiva de Jesus é persistirmos, batermos a porta. Então por isso ele diz, busquem até que vocês acham, persistam, batam, até que porventura a porta vá se abrir. E aí que está uma questão, porque se por um lado Jesus nos convida e nos chama a persistirmos, por outro ele está, parece que sugerindo que haja em nós uma condição de submissão a Deus, ao tempo em que Deus vai responder a nós. Enquanto você está me ouvindo, talvez você esteja pensando assim, legal, é uma bela teologia, talvez seja uma bela fala, uma bela argumentação, mas nem sempre é assim. Por vezes nós nos deparamos com o silêncio de Deus, nós gritamos e Deus não ouve. Querem um exemplo? Por quantas pessoas nós oramos nos últimos dias e aparentemente Deus não ouviu? Por quantas pessoas nós oramos nos últimos dias e recebemos um contundente não? Não de Deus. Então a pergunta é, vale simplesmente persistir? Jesus está nos ensinando, não é somente uma questão de persistência, mas é também uma questão de estar disposto a submeter-se à resposta divina. Como assim? É importante entendermos que quando Jesus fala sobre bater, sobre procurar, sobre insistir, ele não está trazendo a nós promessas incondicionais. Jesus não está dizendo para nós assim, olha, peça que Deus vai atender de qualquer jeito, busque que você vai encontrar de qualquer jeito, bata que a porta vai abrir, é só você. Jesus não está trazendo a nós promessas incondicionais. É crucial entendermos, é crucial pensarmos que oração não é aplicativo de iFood. No iFood você vai entrar e lá está o aplicativo, você vai escolher o seu restaurante, vai pedir o que você quer comer, vai pagar e vai acompanhar até que a comida chegue. A oração não é aplicativo de iFood, ou seja, a certeza de que você vai receber o que está pedindo. Não é que vamos bater e com certeza a porta se abrirá, pode ser que a porta não se abra. Não é à toa que Tiago chega a dizer no Novo Testamento o seguinte, olha, vocês cobiçam coisas e não as têm. E por que não as têm? Ele diz, vocês não têm porque não pedem. E você vai dizer, mas eu estou pedindo. E ele responde, o problema é que quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então Tiago está referendando esse argumento, dizendo para nós, a porta às vezes não vai abrir, Deus em alguns momentos dirá não, Deus em alguns momentos demorará para responder, porque o coração humano não está sendo capaz de processar com sensatez, com temor e com piedade aquilo que está pedindo. Não somente isso, mas também em outras ocasiões, o coração humano não é capaz de contemplar a história como um todo, ele contempla apenas o momento vivenciado. E quando nós olhamos um livro apenas a partir de um capítulo, a nossa visão pode estar equivocada. Porque a história muda ao longo das páginas, ao longo dos parágrafos.
até que ela se conclua. Por esta razão, às vezes Deus dirá não, ou então não responderá. Então, somada a esta fala de Tiago, João diz para nós na sua primeira epístola o seguinte: veja bem, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, e eu emendaria em oração. Se pedirmos alguma coisa, preste atenção, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E agora a gente entra numa crise, porque a pergunta é assim: mas como é que a gente vai saber qual é a vontade de Deus? Como é que a gente vai encontrar a vontade de Deus? A vontade de Deus revelada a nós está em sua palavra. A vontade de Deus é percebida por meio da leitura, da reflexão e da meditação das Escrituras Sagradas. A vontade de Deus se manifesta por meio daquilo que denominamos a palavra de Deus. É a palavra que traz e revela a nós a vontade. O problema é que nem sempre é fácil nós nos submetermos a esta vontade de Deus. E aí nós começamos a desvirtuar a oração, como se a oração fosse um canal que nos levasse a Deus e que fizesse com que Deus, porventura, em alguns momentos, mudasse suas ideias e planos. Não é à toa que você vai ouvir quando em vez a seguinte frase: a oração tem poder. Esta expressão, ela é, de certa forma, uma das ideias mais equivocadas que existe no nosso mundo cristão dos dias de hoje. Dizer, a oração tem poder. E quando eu estou utilizando esse exemplo, eu quero me lembrar de uma afirmação de Joaquim Jeremias, um teólogo e pesquisador já falecido, que disse o seguinte: onde a oração está em crise, ganha terreno a superstição. A oração se converte, então, em magia. E eu emendaria a esta fala do Joaquim Jeremias o seguinte: olha, a oração não é magia. A oração, ela é sim o lugar onde nós buscamos a vontade de Deus e aprendemos a nos submetermos a esta vontade. Isto é a oração. A oração não tem poder, mas poder tem o Deus que responde às nossas orações. E quando nós oramos, por vezes o que está acontecendo é Deus trabalhar no nosso coração para que, ao compreendermos a sua vontade, nós sejamos capazes de aceitarmos esta vontade, que por vezes não é a nossa. Orar é ir a Deus e permitir que o nosso coração seja trabalhado e que a vontade dele se manifeste sobre nós. Pense, por exemplo, naquilo que Jesus diz, quando ele nos chama, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, a orarmos pelos nossos inimigos. Que sentido e que lógica há em orarmos por aqueles que nos perseguem? Que sentido há orarmos por aqueles que porventura nos ferem? Que sentido há em orarmos por pessoas que nós não amamos? É muito mais fácil criticarmos, pagarmos na mesma moeda aqueles que nos ferem, mas Jesus diz: orem por aqueles que estão perseguindo vocês, ou seja, os seus inimigos.
E o que é que acontece ao nosso coração quando nós oramos por aqueles que nos perseguem? Deus apazigua tudo? Deus elimina a perseguição? Via de regra, Deus muda o nosso coração e nos ajuda a nos submetermos ao plano e à vontade dEle. Pense nisso que estou falando, quando dito aos ouvintes de Jesus. Quando Jesus diz ao povo do seu tempo, para de repente orar por Roma, orar pelo Império Romano. Quando alguns anos depois, o Império, juntamente com a perseguição dos próprios judeus, os lança nos coliseus da vida, e eles pagam a fé com a própria vida. E Jesus diz, não, responda na mesma moeda. No meu reino, nós não tiramos a espada para cortar a orelha dos outros. Não, no meu reino, a sugestão é que a orientação, a direção é que os discípulos orem pelos seus inimigos. Então me parece que esta fala de Jesus revela a nós como é esta dimensão da submissão. Saber que às vezes nós batemos a porta, não abre. Saber que às vezes nós procuramos e nós não encontramos. Saber que às vezes nós pedimos e não somos ouvidos. Este é o tempo em que Deus trabalha no nosso coração. Então Jesus sugere para nós, ele aponta a persistência na oração, a intercessão, o entrar na presença de Deus, por meio do próprio Jesus, que é a porta, que nos leva a Ele. E Ele também nos convida a orarmos, nos submetermos à vontade de Deus. Só um detalhezinho, aproveitando a própria oração, que serve como referência dito por Ele. Pai nosso que estais nos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade. É assim que Jesus nos ensina a orarmos. O problema é que isso, de certa forma, quebra toda uma perspectiva egocentrista criada no mundo que nós vivemos, onde nós não temos poder para fazer Deus nos ouvir, mas nós somos chamados para nos submetermos, nos humilharmos diante dEle, não em tom de convencimento, mas em tom de quem diz, Pai querido, faz a tua vontade. Persistir, mas também se submeter. E aí quando nós somamos essas duas coisas, parece que Jesus está nos chamando também a confiarmos, e é aí que está a grande questão, orarmos entregando tudo ao Pai. Veja você que no texto tem duas figuras de linguagem que são interessantíssimas, porque Jesus diz assim, qual de vocês, porventura, se o filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? E a gente vai pensar, não, nenhum de nós. E Jesus diz assim, qual de vocês, porventura, se o filho pedir um peixe, vai entregar para ele uma serpente, uma cobra? E o texto paralelo do Evangelho de Lucas, que pode ser lido junto com esse texto de Mateus 7, é acrescido mais uma figura. Jesus assim, qual dos filhos de vocês que porventura peça um ovo, e vocês vão dar um escorpião? É óbvio, ninguém faz isso. Você está pensando assim, não, mas tem as exceções. Tem as exceções. Tem os pais que prendem filho dentro de latão e acorrentam. Isso são as exceções. Mas não é a regra. A regra é o que ele está dizendo. O pai sensato, o pai equilibrado, o pai amoroso, é o que não vai dar pedra no lugar do pão, é o que não vai dar serpente no lugar do peixe, é o que não vai dar escorpião no lugar do ovo. E aí Jesus reitera dizendo assim, olha, se vocês, apesar de serem maus, pera lá, por que maus?
Porque há em nós a chamada natureza pecaminosa. Há em nós uma perversidade inerente à realidade da vida por conta do capítulo 3 de Gênesis. Então ele diz, se vocês, apesar dessa maldade que habita dentro de vocês, sabem dar boas coisas aos seus filhos, e ele concluirá, quanto mais o Pai Celestial de vocês. Veja bem, Jesus não está dizendo isso para fazer um comparativo entre nós e Deus, porque Deus não pode ser comparado com ninguém. Não há como comparar ninguém com Deus. Mas o que Jesus está dizendo é, olhem para a natureza de vocês. Se vocês que têm essa maldade dentro de vocês, vocês são capazes de, em alguns momentos, essa ideia de João Calvino, vocês refletem a bondade de Deus na vida de vocês, são os flashes da graça, na fala de Calvino. Se vocês que são maus, têm flashes da graça de Deus na vida de vocês, pense então, como é Deus, em quem não há mal nenhum, em quem o pecado não habita. Porque quando nós vamos a Deus, nós precisamos entender que quando nós acessamos Deus por meio de Jesus, nós estamos indo a um Deus que é bom e que ouve as nossas orações e não tem pegadinha, não tem cilada nas suas respostas, não há segundas intenções. O que eu estou falando para você talvez pareça meio tranquilo, mas eu vou confessar que por vezes eu tenho ouvido pessoas dizerem assim, pastor, mas eu tenho medo de orar por isto, porque vai que Deus interpreta errado, eu tenho medo de pedir aquilo, porque vai que Deus responde de um jeito. O Senhor das Escrituras, Ele é diferente dos deuses da mitologia grega ou da mitologia romana. Os deuses mitológicos, eles eram deuses que traziam surpresas aos pedidos dos seus súditos. A história de Aurora e a sua paixão por um jovem chamado Titônio revelam bem isso. A Aurora, na mitologia romana, a deusa do amanhecer, ela se apaixona por Titônio. Titônio é um jovem humano, e é uma relação então entre uma deusa e um humano. E como é que ela vai desfrutar dessa relação? Porque em algum momento o Titônio vai morrer. Então a Aurora vai até a Zeus. Zeus é o deus dos deuses da mitologia, ele é o Deus que está acima de todos. Então a Aurora vai até a Zeus, e ela pede a Zeus que dê ao Titônio, também conhecido como Teotônio, o dom da vida eterna. E aí Zeus dá a Titônio o dom da vida eterna. Só que a Aurora se esqueceu de pedir para Deus o dom da juventude eterna sobre o Titônio. E aí, para a tragédia do amor entre os dois, o Titônio tem a vida eterna, mas não tem a juventude eterna. E ele envelhece, 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 sem nunca poder morrer. E a história chega a ser até cômica, porque ele envelhece tanto, mas tanto, mas tanto, que ele vira um gafanhoto. E aí, quando leio a história durante a semana, eu fico pensando assim, cara, que ironia é essa? Que Deus que é esse que trabalha com pegadinha? E nós, por vezes, lidamos com a nossa espiritualidade atual, como se o Deus das Escrituras, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fosse também como um dos deuses da mitologia romana ou grega, que brinca com aqueles que vão até eles. Não, o Senhor não brinca com aqueles que vão até eles.
Não é à toa que Tiago também diz o seguinte no capítulo 1, verso 17, assim para nós: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, quando você parar ao longo do seu dia para ir a Deus em oração, lembre que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, descendo daquele que é chamado de Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Pensar em oração não é algo tão simples, não parece ser algo tão prático nesta vida, onde os dias são absurdamente corridos para todos nós. Aliás, parece que orar, algumas vezes, é uma grande perda de tempo. Mas eu queria desafiar você nesse desfecho de conversa e nesse desfecho de análise do texto dito pelo próprio Jesus, a pensarmos no seguinte: primeiro, quando orarmos, lembrarmos quem é o Deus diante do qual nós estamos. E ainda, olhando para histórias que inspiram, como a história de Mônica, e também para os ensinos de Jesus, eu creio que nós sejamos desafiados a orarmos e persistirmos sempre. Orarmos e persistirmos sempre. Mas também orarmos e nos submetermos à vontade de Deus sempre. Sobretudo, orarmos e confiarmos sempre. Que Deus nos avive, incendeie os nossos corações, para que possamos desfrutar da intimidade dEle, por meio da oração. Não negligencie a oração. Não negligencie a possibilidade de estar com Deus diariamente. Que sejamos inspirados e animados a nos deleitarmos na presença de Deus todos os dias. Aproveitando o gancho, vamos orar? Pai bondoso, Pai maravilhoso, Pai grandioso, nós te damos graças, ó Deus, e nós te bendizemos, porque Tu és o Senhor da história. Há momentos, ó Deus, e há ocasiões em nossas vidas em que nós nos sentimos desequilibrados, ó Deus, desorganizados, amedrontados, Senhor, sem sabermos o rumo para onde devemos ir. A Deus nos ensina a andarmos na dependência do Senhor por meio da oração. Nos ajuda, Senhor, e nos socorre para que em nós haja uma submissão contínua, Senhor, constante, de vidas e corações ajoelhados aos Teus pés, prontos para ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade, Senhor. Nós precisamos aprender a caminhar em oração, aprendermos a caminhar, ó Pai querido, confiadamente no Senhor. Que a nossa vida seja inspirada, ó Deus, pela vida de gente como Mônica, Senhor, que perante tantas lutas na sua vida, não deixou de chorar, de derramar lágrimas na Tua presença. Que nós sejamos, ó Deus, encorajados pelas palavras de Jesus, que não traz a nós promessas incondicionais, mas que nos anima dizendo: vão, busquem, batam, procurem na presença de Deus. Nós queremos andar assim, Pai querido. Oramos em Jesus. Amém, Senhor, e amém.